Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal The Information. E nesse vídeo, mais um Deflection, aquele quadro que eu, Pedro Matsunaga, trago algumas análises sobre futebol americano pra você aí, fã do futebol americano. Então já deixa seu like aí no vídeo, que o vídeo vai ser muito bom. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de todos os vídeos que a gente postar. Segue também a gente em todas as nossas redes sociais, tudo linkado aqui na descrição do vídeo para acompanhar tudo da NFL. Agora que a NFL tá voltando, aí começou essa semana, então bora de NFL e vamos direto para o assunto do nosso vídeo. Então, como você pode ler aqui na descrição desse vídeo, né, a gente vai falar sobre os novos milionários, sobre os jogadores que receberam novos contratos, causando uma revolução nos contratos para as posições deles, e que vão dar trabalho aí para alguns outros times que vão renovar no futuro próximo com seus franchise players dessas posições. A gente foi surpreendido, né, nessa última semana, aí, nas últimas semanas, com alguns contratos bem longos. Quem não se lembra, mais pro meio da off-season, mais para trás, que a renovação do Patrick Mahomes, que causou um espanto de todo mundo. Um contrato de 10 anos não é normal na NFL. Ainda mais com o valor de 450 milhões de dólares. A gente vai falar melhor sobre isso mais pra frente, mas novos jogadores renovaram mais recentemente, o que acaba causando um assunto maior e causando mais burburinho, vamos dizer assim, tanto no Twitter, nas redes sociais em geral, sobre esses contratos da NFL, sobre se vale ou não pagar esse valor aos jogadores e quanto que os próximos vão receber. Então a gente vai fazer essa análise aqui no vídeo de hoje. O primeiro jogador que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje é o último que renovou, é o Jalen Ramsey, que renovou com os Rams nessa última semana aí. E o Jalen Ramsey renova por 5 anos com o Rams, né? Tem uma extensão de 5 anos, valendo 105 milhões de dólares. Esse contrato total de 5 anos tem a média aí superando a casa dos 20 milhões por ano. Eu não vou entrar no mérito se vale ou não pagar 20 milhões para Jalen Ramsey. Eu particularmente não concordo com isso. Os Rams teriam muito mais talentos para tentar preencher do que pagar esse valor num cornerback, mas eles deram 2 picks de primeiro round no Jalen Ramsey, então seria incoerente eles não renovarem com ele. Então eu acho que faz sentido o Ramsey ganhar o maior salário da NFL, faz sentido porque ele é o que está renovando agora, né, o que está assinando o contrato por último. Normalmente os jogadores do patamar mais alto, do tier mais alto de cada posição, recebem o maior salário da posição, e assim, ele é discutivelmente o melhor jogador da posição na NFL. Para mim é o melhor, é o mais talentoso, né, não necessariamente o melhor, mas o mais talentoso da posição, junto ali com o Stephon Gilmore. Então por isso ele recebe o maior salário. Isso sim causa uma revolução. O Jalen Ramsey renovando causa uma revolução na posição, porque é a maior média da história anual, né? A maior média anual da história. É o primeiro jogador da posição que consegue assinar um contrato que passa da casa dos 100 milhões de dólares, né? E ele consegue bater o recorde do Will Reeves, que assinou em 2013 um contrato de pouco mais de 18 milhões de dólares por ano. É o primeiro contrato que passa esse do Reeves desde que o Reeves assinou esse contrato, e já vai para casa dos 20 milhões. Então é bom ficar esperto como que vai ser a corrida dos CBs por um grande salário. A gente não tem na próxima off-season nenhum grande cornerback desse nível recebendo uma renovação para ter esses números. Eu acho que o único nome mais famoso da posição que vai ter seu contrato expirando nessa temporada, vai ser free agent na temporada que vem, é o Richard Sherman, mas o Richard Sherman já está se caminhando para o final da carreira, então provavelmente não assina um grande contrato. Esse grande contrato novo vai vir em 2022. Tem o AJ Bowie, que eu acho que não deve assinar um grande contrato, mas pode assinar numa casa um pouquinho maior, dependendo de como ele jogar por Denver nessa temporada. E o grande contrato vai ficar por conta do Stephon Gilmore, foi Defensive Player of the Year em 2019, é um dos grandes jogadores defensivos da liga, é o melhor da posição. Eu acho que talvez seja tão talentoso quanto o Jalen Ramsey, talvez até não seja tão talentoso quanto, mas é o que melhor produz, é o que dentro de campo tem sido melhor. Então com certeza o Stephon Gilmore vai aí
entrar numa cifra pelo menos próximo do Ramsey. A expectativa é que talvez até supere esses valores. Provavelmente se ele sair de New England, eu não vejo os Patriots pagando 20 milhões por ano por um cornerback, mas é assunto para mais para frente, lá para 2022. E é bom destacar nessa questão a renovação que os Bills deram para o Tre'Davious White antes desse contrato de Jalen Ramsey. Ele ganha mais ou menos 17 milhões e meio de dólares por ano. Pelos termos que o Jalen Ramsey assinou, foi um belo timing da diretoria do front office dos Bills em renovar antes com o Tre'Davious White. Acabou garantindo por um valor abaixo do mercado que se vê agora e garantindo por mais bons anos um jogador extremamente talentoso. Então, ponto para os Bills nessa questão aí. O nosso segundo jogador desse vídeo aqui é o DeAndre Hopkins, wide receiver lá do Arizona Cardinals, que acabou assinando uma extensão de 2 anos e 54 milhões e meio o contrato dele, uma média de 27,25 milhões de dólares por temporada, né? 27 milhões e 250 mil dólares por temporada que o Hopkins vai ganhar. É um wide receiver que se torna o jogador mais bem pago da NFL, tirando os quarterbacks. Então, fora os jogadores da posição de quarterback, o Hopkins é o cara que maior ganha dinheiro por temporada, né, nessa média anual. E isso é uma revolução, óbvio. A gente vê um jogador superando ali essa casa dos 24 milhões da posição de wide receiver. Então, por si só, já é uma revolução. A gente vai ver o wide receivers mais pra frente pedindo um salário tão alto quanto, talvez, o DeAndre Hopkins. É curioso o tempo de duração do contrato, mas é completamente explicável, e aí é outra revolução que esse contrato acaba fazendo. Normalmente os jogadores talentosos como o DeAndre Hopkins, ou outros jogadores, Julio Jones, Christian McCaffrey, ou quem quer que seja dessas posições, exigem contratos mais longos para renovar. Eles querem um contrato mais longo porque dá uma garantia para o jogador de que ele vai ter um dinheiro para ele pode se machucar na segunda temporada desse contrato de 2 anos do DeAndre Hopkins, por exemplo, e vai ficar só com o valor daqueles 2 anos. Ele não tem mais uma garantia para os próximos anos. Mas a questão foi uma jogada muito inteligente dos Cardinals e é valoroso pro DeAndre Hopkins. O DeAndre Hopkins ganha o maior salário de um jogador não quarterback da liga, o que é importante para ele. E os Cardinals fazem um movimento muito importante que pode acabar não se tornando uma tendência, porque eu acho difícil muitos jogadores aceitarem isso, mas ser uma estratégia que outros times vão fazer. Assinando por 2 anos, o Cardinals garante o DeAndre Hopkins com o Kyle Murray por 2 anos, além do contrato que ele já tinha, ou seja, garante o DeAndre Hopkins como arma do Kyle Murray, o franchise quarterback deles, esse jovem talento que eles têm para as próximas temporadas. Mas não faz renovação muito longa, que pode causar atrapalhando numa renovação do Kyle Murray. Então, assim, até o momento que o Kyle Murray precisar renovar, a gente tem o DeAndre Hopkins garantido. E aí, depois, a gente não tem a obrigação de ter o DeAndre Hopkins e pagar um salário alto para eles. A gente renova com o Kyle Murray com prioridade, quando ele saindo do contrato de rookie dele, e o DeAndre Hopkins vira uma questão secundária. Se ele aceitar o valor que a gente pode pagar, tudo bem, ele fica, continua sendo uma arma do Kyle Murray. Se ele não quiser, beleza, vai embora, mas não atrapalha, não fica esse dinheiro comprometido que deveria ser para o seu franchise quarterback. Então é uma jogada genial do front office do Cardinals, mas também contribui o DeAndre Hopkins estar aberto a essa negociação, e ele não teve agente, então ele mesmo se representou nessa negociação, que pode ter facilitado as coisas também. E, assim, para destacar o nome que pode ser o próximo da posição a ganhar um salário tão alto, é o Davante Adams. Ele acaba assinando, eu vou confirmar aqui, em 2022. Também em 2022 a gente vai ter um wide receiver aí, talvez buscando o maior salário da posição. Para o ano que vem a gente tem 2 grandes nomes da posição para renovar, o AJ Green e o T.Y. Hilton, mas não espere eles tentando buscar um contrato tão alto. Primeiro que eles já estão se encaminhando para o final da carreira também, e são 2 jogadores que têm um histórico de lesão recente aí bem contundente, então provavelmente não vão ser jogadores que vão conseguir grandes contratos. Então o Davante Adams em 2022 é uma preocupação para os Packers, e os Packers vão ter uma dor de cabeça se ele tentar pedir a mesma coisa que o Hopkins. E cara, é um jogador que está ali no mesmo tier,
Ele tá no top 5 wide receivers da liga atualmente, Davante Adams. Então, pra mim, é o próximo cara que vai chegar nesse patamar próximo do que o Hopkins ganhou. Não sei a mesma quantidade, porque como eu expliquei aqui, o Hopkins teve um contrato bastante diferente pelo que a gente vê costumeiramente na NFL. E o último jogador que a gente vai destacar aqui a renovação é o Deshaun Watson. A gente falou de DeAndre Hopkins, que foi uma grande arma para o Deshaun Watson, agora está trabalhando ali com o Kyle Murray em Arizona. O Deshaun Watson, jogador do Texans, né, Houston Texans, o quarterback Deshaun Watson, ele renovou por 4 anos com as cifras nos 156 milhões pelo contrato, são 39 milhões de média por anual. Então, assim, o DeAndre Hopkins consegue 39 milhões por ano. DeAndre Hopkins não. O Deshaun Watson consegue uma média de 39 milhões por ano por esses 4 anos. Não dá pra dizer que ele revolucionou o mercado de quarterbacks, porque, como eu falei no começo do vídeo, teve o Patrick Mahomes. Patrick Mahomes, que realmente ele causou uma revolução no contrato de qualquer jogador de futebol americano, qualquer jogador da NFL. Muita gente comparou e é verdade, ele recebeu um contrato de jogador de beisebol. Normalmente é mais comum no beisebol, na MLB, os jogadores receberem esses contratos muito longos com um dinheiro astronômico. Não é comum na NFL, o Patrick Mahomes recebeu isso. Mas é importante esse contrato para o mercado de quarterbacks, porque valida uma tendência. O Patrick Mahomes, como já deu para perceber, se você ainda não tinha percebido isso, ele é uma exceção completa para essa questão. Não dá para comparar o que o Patrick Mahomes ganha com nenhum outro jogador da NFL. Nenhum outro jogador vai ter um contrato no mesmo patamar que esse, nos mesmos moldes que esse do Mahomes. Quem sabe se surgir um novo Patrick Mahomes, eu acho difícil. O Mahomes já vem para ser um dos jogadores mais talentosos da história da NFL na posição de quarterback. Mas o Deshaun Watson, ele valida uma tendência de subida dos valores para quarterbacks, né? O Russell Wilson era, fora o Mahomes, o jogador com maior contrato de média anual. Se eu não me engano, eram 35 milhões por temporada. O Russell Wilson, e o próximo que renovar vai renovar mais ou menos na casa do Deshaun Watson. E diferente de outras posições, os franchise quarterbacks, geralmente desse top 10, sempre ganham um salário mais alto. Mesmo se o cara não esteja nas cabeças, não seja um dos 3, 4 melhores, mesmo assim ele recebe, porque quarterback é muito valorizado. Então, normalmente o quarterback recebe o maior salário ano após ano. Isso não vai acontecer por causa do Patrick Mahomes, como já explicado. Mas provavelmente o próximo quarterback que renovar vai estar ali na casa dos 39, 40 milhões. E aí a gente chega num ponto que eu acho que é talvez o ponto alto desse vídeo. Muita gente se perguntou disso, e é o Dak Prescott. O Dak Prescott precisa renovar. Os Cowboys optaram por não renovar nessa off-season. Eles colocaram o franchise tag e decidiram adiar essa questão do Dak Prescott. E assim, cada dia que passa, eu consigo enxergar um Dak Prescott longe dos Cowboys. Os Cowboys não quiseram pagar pelo Dak Prescott, ali na casa dos 65, um pouco para cima, pro Dak Prescott. Eu acho que assim, o valor justo para Dak Prescott nessa última off-season seriam uns 36 milhões de dólares por ano, segurando por uns 4 anos, sem muito dinheiro garantido. Acabou que os Cowboys talvez renovariam por um valor ainda mais baixo, só que perdeu o tempo para renovar, foi o que rumores disseram. Mas independente disso, agora o Dak Prescott está valorizado. Eu não vejo o Dak Prescott assinando um contrato de renovação abaixo dos 38 milhões. E assim, eu imagino que ele deva pedir, se ele jogar bem, como eu imagino que ele vai jogar nessa temporada de 2020, 40 milhões por ano, sei lá, por 4 anos. Eu acho que esse é o valor real do Dak Prescott depois da renovação do Deshaun Watson. O Dak Prescott é um cara que pra mim é top 5 da NFL hoje já. É um dos grandes talentos jovens. Eu não vou colocar méritos em relação a Drew Brees, em relação a Tom Brady, Aaron Rodgers. São caras que já são mais velhos. Eles não são o futuro da posição. O Dak Prescott é o futuro da posição. Ele merece esse contrato. Os Cowboys acabam tendo problemas agora. Na próxima intertemporada eles vão ter um problemaço, porque eles vão ter que tomar uma decisão de pagar o Dak Prescott e ter problemas com o resto do elenco, ter o seu franchise quarterback Dak Prescott, mas não ter várias peças ao redor dele. É uma opção
mas se for pensar em sucesso a curto prazo, não é a melhor opção. A melhor opção é ficar com o Andy Dalton, pagando salário baixo e deixar o Dak Prescott sair, fazer o quê? Você tomou essa decisão ao longo do tempo, né? Sem conversar com ele para renovar mais longe de acabar o contrato rookie dele depois, ao invés de renovar nessa intertemporada. Ou é isso que eu falei, libera o Dak Prescott, deixa o Dak Prescott sair e mantém o Andy Dalton e tenta draftar seu próximo quarterback, não sei. Mas assim, os Cowboys estão numa situação muito complicada e o Dak Prescott está valorizado e vai ser o novo milionário para mim na próxima intertemporada, vai ser o cara que vai ganhar um novo grande contrato. E assim, se eu fosse aconselhar o Dak Prescott, mas eu não sou ninguém, mas se fosse aconselhar eu falaria, garoto, vai lá, busca um contrato em algum time aí da NFL que esteja disposto a pagar o que você merece pagar. Vão ter times aí e alguns times com talentos no time, com talentos jovens que precisam de quarterback. O Chicago Bears, por exemplo, é um time que eu não sei o que eles vão fazer. Eles têm um contrato esquisito com o Foles, mas existem outros times aí que precisam de um quarterback. Então, assim, eu acho que o Dak Prescott tem mercado, seja em Dallas, seja fora de Dallas. Então é isso aí, galera. Eu acho que eu consegui falar bastante pra vocês, explicar bastante sobre esses novos contratos. São os novos milionários. Então estamos encerrando mais um Deflection aqui. Se você tá vacilando e não deu seu like ainda no vídeo, dê seu like aqui, se inscreve no canal para não perder nada do que a gente produz aqui no YouTube pro The Information. Segue a gente nas redes sociais para não perder nada de NFL, cobertura em tempo real de todos os jogos, de todas as notícias. Segue lá no Twitter e no Instagram. Ativa o sininho aqui no YouTube para receber notificação de tudo que sair aqui no The Information. Segue o BorosBR, que é o meu perfil lá no Twitter. É isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e tchau!